E a polêmica, a treta continua depois do Bruno Henrique se pronunciar sobre a polêmica que o Mauro César Pereira levantou sobre os jogadores do Flamengo. Quem saiu em defesa do Bruno Henrique, do elenco do Flamengo e foi pra cima do Mauro César foi o comentarista e ex-jogador Pedrinho. Vou trazer isso aqui pra vocês, cara. Tá bizarro, tá sensacional essa confusão, essa treta. Então já fica aqui comigo do início ao fim. Mas antes, vamos chegando daquele jeitão, ó, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o engajamento também. Então, ó, senta o dedo no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, inscreva-se. Botãozão vermelho aqui embaixo, clica nesse botão, é de graça, não custa nada, beleza? Compartilha este vídeo para geral e ativa também o sininho das notificações. Bom, então vamos lá, rapaziada. Para quem não viu ainda, vou trazer novamente. Olha só o que o Bruno Henrique falou do Mauro César Pereira. E na sequência o Mauro César rebateu o Bruno Henrique numa polêmica depois da goleada do Flamengo diante do Alcas por 4-0 no Maracanã. Vamos conferir. Longos meses de recuperação e essa tatuagem, Deus me deu ela para mostrar o quanto eu suportei várias coisas durante essa recuperação. E desde lá do Santos, né, quando eu machuquei o olho, muita gente falava que o Bruno Henrique estava cego, o Bruno Henrique não ia enxergar mais e novamente em uma lesão séria. E falaram que o Bruno Henrique não ia voltar a jogar em alto nível, ter a velocidade que eu tive antes. Jogo passado eu bati 35 em velocidade, em 2019 eu bati 38. Então essa tatuagem veio no momento certo, na hora certa, de suportar tudo aquilo que eu já passei na minha vida. Como eu falei, foi Deus que me colocou aqui, foi Deus que abriu essa porta para mim. Então, só agradecer a oportunidade de estar voltando novamente a jogar e ajudar a equipe. Con respecto a lo que você preguntó, falaba antes con Bruno que para mí este juego fue un juego que él marcó la diferencia que él normalmente marcaba cuando yo vi a él en 2019. Entonces, el retorno de él para Otimi es muy importante, primero porque es una referencia para Otimi y segundo porque tiene una gran capacidad para generar situaciones y goles, así que bien, nosotros esperábamos este retorno y paulatinamente se está dando, así que esperemos que seguir insistiendo para llegar a la mejor versión de Bruno. Bruno, Sampaoli, forte abraço, parabéns aí pela classificação do Flamengo. Sampaoli, queria que você fizesse uma análise do segundo lugar do Flamengo, que isso pode impactar em termos de sorteio, de adversário. E Bruno, nós tivemos essa semana um episódio do companheiro Mauro César que trouxe a informação de que na parada da data FIFA vocês jogadores não queriam treinar tanto e que alguns torceram seus narizes diante da intenção do técnico de marcar mais atividade. Queria que você tivesse a oportunidade de falar a respeito dessa situação também. Boa noite. Acho que esse episódio que aconteceu durante a semana é lamentável, né? O Mauro César tem que tomar cuidado em que fala. A gente somos funcionários do clube, estamos ali para fazer o que o clube determina, o que o Sampaoli determina. E uma fala que ele colocou durante a semana, tem que tomar cuidado. A gente somos pai de família, somos trabalhadores, estamos no melhor clube do país. A gente tem o privilégio de estar vestindo essa camisa. E uma fala dessa pode insinuar violência. Tivemos
no episódios passados, Santos, Corinthians, tendo essas situações, e ele falar uma coisa dessa, insinuar uma coisa dessa, é muito grave. Então, a gente ficou muito triste com isso, porque os torcedores acham que é verdade isso, e a gente não está ali para brincadeira, a gente está ali para fazer o que o clube e o treinador determina. Então, a gente pede para ter cuidado em falar as coisas com convicção, como ele falou. Se a gente falar de vocês, jornalistas, é uma coisa que vai ser ruim, né? Então, a gente só pede o cuidado para poder falar as coisas, porque a gente não fez nada disso que ele falou. Eu vou falar sobre isso rapidamente aqui. Primeira pergunta do Vini, que foi o colega, foi mal formulada. Eu não disse que os jogadores não queriam treinar, mas que alguns jogadores torceram seus narizes por conta de uma carga maior de trabalho que o técnico quis colocar em prática. Isso é uma apuração minha, informação que eu obtive com gente que tem informação de dentro do clube, gente que eu trato como fontes confiáveis. Tá? Eu acho que a gente sempre toma cuidado, obviamente, com o que a gente diz. Tá? Agora, sem generalização, não citei nomes, tá? Muito menos o Bruno Henrique. Aliás, eu duvido que o Bruno Henrique se recuse a treinar, ele está lutando para voltar a jogar. Agora, em momento algum, eu afirmei que os jogadores, ou todos os jogadores, mas sim que alguns torceram seus narizes, porque era uma carga de trabalho mais pesada que o São Paulo queria colocar em prática, né? Lembrando que esses jogadores foram jogadores que tiveram 42 dias de férias, também quiseram 42 dias de férias, não quiseram? Exatamente. Então, acho que as coisas têm que ser bem colocadas e já chegou no telefone sem fio todo torto para o Bruno Henrique no meio da coletiva, porque a pergunta foi muito mal formulada, não foi isso que eu falei, enfim, mas mantenho aquilo que eu disse. A informação que eu tenho é que quando o São Paulo resolveu aumentar a carga de trabalho, houve jogadores torcendo seus narizes. E a gente não pode esquecer do contexto do pós-data FIFA. Foi o Flamengo que tomou de 4-0, o Bruno Henrique tem nada com isso, né? Ele não estava em campo, da equipe do Bragantino, sem chutar uma bola na direção do gol, tomando 36 finalizações, depois fez um jogo ridículo contra o Santos e quase não vence um Santos que estava em frangalhos. Hoje, 4-0 do Alcas, tudo maravilhoso, tudo muito legal, o Bruno Henrique sensacional, fez o gol, todo mundo feliz com a volta dele, evidentemente, todos torcendo pelo sucesso dele, pela sua volta, lutou tanto para isso, mas tem todo um contexto. E os jogos mostraram que o desempenho não foi nada bom. Agora, é claro, os jogadores têm que tentar melhorar essa situação depois de um comportamento em campo muito ruim. Acho que os jogadores também têm que tomar cuidado e se entregar mais, fazer mais pelo Flamengo, como o Bruno Henrique mesmo disse, né? Pelo clube que é, pela estrutura que tem, pelos salários em dia e pela questão profissional que evidentemente envolve a todo mundo. Vamos lá. Bom, vocês viram aí o Bruno Henrique saindo em defesa dos seus companheiros, dizendo aí que o Mauro César tem que tomar muito cuidado com o que fala, isso, aquilo. E o Mauro César também respondeu no ato. Assim que ele viu o Bruno Henrique falando sobre isso, ele respondeu isso que vocês viram aí. Enfim, ele disse que a pergunta do repórter lá pro Bruno Henrique foi mal formulada e o Bruno Henrique respondeu assim, mas ele, como ele falou, ele disse que ele não falou de todos os jogadores do Flamengo. Alguns torceram o nariz ali para que não querer treinar, né? E quem saiu em defesa dos jogadores do Flamengo foi o Pedrinho, o jornalista, né, e comentarista, ex-jogador da Sport TV. Ele falou o seguinte, galera, abre aspas, olha só a declaração do Pedrinho para cima do Mauro César saindo em defesa dos jogadores do Flamengo. Se liga, ó, abre aspas. Você falar que os jogadores do Flamengo jogam quando querem e escolhem os seus adversários é de uma maldade enorme, porque você coloca em xeque o caráter desses profissionais, criticou aí Pedrinho durante, né, a participação no Troca de Passes lá do canal Sport TV. E falou mais, o seguinte, ó, abre aspas, as pessoas confundem, às vezes, a falta de intensidade ou cansaço dos treinamentos por uma elevação de intensidade em busca de uma condição física mais rápida. Há uma outra característica que eu prefiro nem me referir, fecha aspas, Pedrinho, né?
dando aí uma diretaça para cima do jornalista Mauro César Pereira sobre essa situação aí dos jogadores do Flamengo quererem escolher jogos para jogar bem e outros para jogar mal, como aconteceu aquele jogo medíocre, né, contra o RB Bragantino, onde o Flamengo perdeu de 4-0. E depois jogou contra o Santos, ganhou, mas também foi uma partida muito aquém. Né? Parece que o Flamengo está escolhendo as Copas. O negócio é as Copas. Querem ganhar as Copas e o Brasileirão estão deixando de lado. Neste jogo contra o Alcas, o Flamengo jogou, entrou em campo, jogou muito. Era para ter ganhado demais, jogou muita bola. Bruno Henrique, espetacular. Agora vamos ver se essa mesma pegada vai acontecer já neste próximo sábado contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Vamos só ver se o interesse é o mesmo, né? Enfim, o que vocês acham aí do que o Bruno Henrique falou do Mauro César, do que o Mauro César rebateu o Bruno Henrique e agora o Pedrinho, ex-jogador e comentarista do Sport TV, rebatendo as críticas do Mauro César, indo para cima do Mauro César e defendendo os jogadores do Flamengo. Já comenta embaixo, deixa a opinião de vocês. Esse foi mais um vídeo aqui do canal Almeida Fla, espero que vocês tenham gostado. Então é isso, até a próxima e saudações!